Olá, pessoal do segundo ano. Estamos aqui confinado em casa, né? Estamos só sob a ditadura, né? Tendo que tomar conta de serviço doméstico, porque a Elaine continua trabalhando. Tô eu e o TU aqui vendo o que vai acontecer depois dessa pandemia aí. Óbvio, uma brincadeira. Gente, eu preciso terminar com vocês o conteúdo de sociologia nesse momento. Sociologia, a gente estava caminhando para o finalmente, faltava trabalhar mais a questão de um capítulo, que é da cultura brasileira. Eu não tenho aqui muito tempo, porque eu estou fazendo vídeo por celular, para variar, a câmera, a webcam do computador pifou, pedi outra pelo Mercado Livre e estou aguardando chegar aqui para melhorar o suporte técnico. Então estou fazendo pelo celular, o que não permite que eu tenha um vídeo um pouquinho mais longo, apesar que os vídeos devem ser curtos, né? Então eu vou ser bem rápido e objetivo. Nós vamos trabalhar então nesse vídeo a questão da cultura brasileira e de sociologia. Depois, num próximo, eu vou falar sobre ética do helenismo, do período da Idade Média, então numa outra aula. Agora é sociologia, já que eu estou com dois conteúdos aí, o que complica ainda um pouquinho mais para fazer os vídeos. Mas vamos lá. Então, sobre a cultura brasileira, tem um grande pensador brasileiro, o grande Alfredo Bozzi, que talvez tenha sintetizado numa frase bem o que vem a ser isso. Ele disse: a cultura brasileira é plural, porém não é caótica. Por que ele trabalhou com esse termo da cultura brasileira ser plural? Porque ela advém de vários fatores. Além da nossa dimensão territorial, que por si só já cria uma regionalização bastante complexa, nós temos uma miscigenação étnica. Ou seja, nós temos misturas de diferentes povos, dos indígenas, dos negros e dos europeus brancos que vieram para o Brasil, principalmente a partir do século XIX. Então nós somos um verdadeiro mosaico cultural. E nossa cultura também, como qualquer outra cultura do mundo, mistura elementos de cultura popular e da cultura erudita, de massa. Então a chamada cultura de raiz. Então todos esses elementos em conjunto formam essa verdadeiro mosaico, essa verdadeira diferença cultural que nós temos em nosso país. Além de tudo isso, nós sabemos também que há no mundo contemporâneo, no mundo capitalista, o que os sociólogos chamam da indústria cultural, ou seja, transformar a cultura em mercadoria para vender produtos. E isso é muito forte no Brasil. Essa cultura, ela tem um peso. Por exemplo, o próprio turismo, muitas vezes no Brasil, como o carnaval, busca uma cultura tipo exportação. Se a gente pegar na nossa história, Carmen Miranda, entre outros exemplos, o próprio carnaval carioca, os desfiles das escolas de samba, sempre visando o turismo interno e também a vinda. Então nós temos uma espetacularização da cultura e que provoca uma exploração midiática, o que ajuda a generalizar a lógica capitalista, o que para muitos pensadores dificulta a democratização da nossa cultura. Há também um aspecto da cultura pop no Brasil. O que vem a ser cultura pop? Eu pus isso rapidamente num resuminho que está lá no portal do Positivo na área de Sociologia, que é a cultura dirigida ao público jovem, que em alguns aspectos chega a rivalizar com a cultura estrangeira. Então nós temos a chamada cultura pop. Teve até uma música que falava o Papa é pop, né? O Papa falando com os jovens, o Papa cantando. Isso aí lá nos anos 80, uma banda de rock no Brasil trabalhou muito com isso. Trabalhou com essa música, melhor dizendo, né? Então nós temos no Brasil a marca do sincretismo religioso, que ele é muito forte. O catolicismo é ainda majoritário, mas é um catolicismo que ele, apesar do povo brasileiro se colocar como profundamente religioso, ele mistura vários aspectos, o que faz ter essa miscigenação religiosa, esse sincretismo, que é o termo mais correto para ser usado. Vou também colocar no roteiro algumas interpretações bem resumidas da cultura brasileira, desde Gilberto Freire, que via a nossa cultura miscigenada como algo
múltiplo e singular no mundo. Vemos a leitura do Oswald de Andrade, que trabalhou com a Semana de Arte Moderna em 1922, que trabalha com a ideia da antropofagia, de nós comermos, né? Por isso que antropofágico, né? A cultura que vem do exterior e produzir uma nova cultura, assimilar ela com nossos valores. Ou seja, o Oswald de Andrade trabalhava com a ideia da antropofagia como uma cultura de resistência nossa de um país do capitalismo periférico, né? Nós tivemos também muitos movimentos culturais no Brasil, principalmente na segunda metade do século XX, quando a TV, o rádio já faziam parte da cotidiano do país, como a cultura da Jovem Guarda, uma cultura mais alienada, a cultura da Bossa Nova, que em alguns aspectos colocava a questão da transgressão, o próprio tropicalismo, e hoje a gente vê a cultura sendo bastante influenciada também pelas redes sociais, pela globalização, que são aspectos que a gente vai trabalhar num outro momento, principalmente no terceiro ano do ensino médio, quando a gente vai aprofundar o debate sobre a indústria cultural no mundo e no país. Então eu fiz um vídeo aqui, olha que vídeo rápido, talvez colocando muita informação, talvez não colocando muita informação, mas estamos abertos aí para falar com vocês. Eu liberei as trilhas aí no portal já faz um tempo, não sei se vocês estão conseguindo consultar, parece que alguns alunos têm dificuldade para acessar o ON, né? Então, mesmo assim, eu abri as trilhas para vocês, vamos ver por quanto tempo vamos ficar nessa situação aí, eu já, né, na verdade, de distanciamento social, é isso que nós estamos, para ser rigoroso no conceito. Nós estamos no distanciamento social. Se alguém tiver com suspeita de estar com coronavírus, tem que ficar de quarentena. E quem está com corona tem que ficar no completo isolamento social desse vírus, que a gente ainda não tem a dimensão de quanto tempo nós vamos estar passando por essa situação, quais as mudanças que eles vão provocar no mundo. Me parece que a gravidade, né, pelo que a gente vê, é bastante forte, digamos assim, numa fala bem rápida. Não sou especialista nessa área de biologia, mas em termos de sociedade a gente percebe que poderemos ter profundas mudanças no mundo pós-pandemia, nesse momento dramático que a gente vive aí. Mas bola para frente, vocês são jovens, vão passar por tudo isso, vai ficar marcado na história da humanidade, na história de vida de cada um de vocês. Então estou aqui disponível para o contato, para a conversa. Fiquem à vontade, dentro das minha precariedade de lidar com redes sociais e lidar com essa comunicação mais rápido e ágil, que eu tenho muito a aprender com vocês com relação a isso. Estamos abertos aí para um papo, para uma conversa sempre. Então um grande abraço aí para o pessoal do segundo. Vamos em frente, leiam o material, façam os exercícios. Se precisar dos gabaritos da apostila, é só pedir, eu posso mandar as imagens, as fotos, posso responder por áudio. Então estamos aí, um forte abraço para todos, vida que segue, um abraço.